Olá, querido aluno, eu sou o professor Samuel Doria, professor de matemática. Estou trazendo hoje mais um vídeo aula para vocês. Nesse vídeo aula eu trago dicas de resolução de itens. Esses itens atendem à matriz de referência da SAEB de 2001. Vocês, alunos de nonos anos, serão submetidos à avaliação SAEB. É uma avaliação muito importante na sua vida estudantil. Acredito que o professor já tenha conversado com vocês. E trarei algumas dicas de como vocês se comportarem mediante a resolução dessa avaliação. Então, a avaliação é uma avaliação objetiva. É importante você lembrar que a prova objetiva, ela traz a pergunta e automaticamente traz a resposta. Basta você usar as habilidades que já domina para identificar qual das opções ali propostas representa a resposta daquele item naquele momento. Então, trarei algumas dicas para que vocês possam solucionar esses itens de uma forma eficaz, que você possa apropriar-se do tempo proposto e que, ao mesmo tempo, você não responda o item de forma incorreta e acabe perdendo questões. Então, olhe, o primeiro item que nós vamos falar, ele é do descritor 2. Ele cobra que você é aluno de nono ano, domine as habilidades de identificar propriedades comuns e diferentes entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com suas planificações. Então tem lá a figura, seja ela a figura formada em si, para que você possa observar diante de várias planificações e identificar por alguma característica. Essa planificação representa a figura proposta. O primeiro item, que é do descritor 2, observe o tetraedro representado abaixo. Veja que ele é um item simples, ele não traz uma contextualização para que você leia e que você depois tenha que fazer interpretação para que você possa identificar qual é a habilidade que você vai usar para responder. Ele já é específico, ele já disse até qual é a figura que ele está propondo, é um tetraedro. Das planificações apresentadas, aqui representa o tetraedro. Olha, primeiro vamos analisar o tetraedro. O tetraedro, ele é uma figura que tem 4 faces, tetra vem de 4, edro vem de faces, então ele é uma figura que apresenta 4 faces. Se ele é uma figura que é formada por 4 faces e está visível que todas as faces são em formato triangular, e eu quero, o que é que eu quero? Das planificações apresentadas a que representa essa figura. Qual é dessas planificações? Então eu tenho aqui a letra A, letra B, letra C e letra D. Olhe, qual é a primeira característica que nós vamos abordar para resolver esse item? Primeiro, analisar quantas faces ou por quantas faces ele é formado. Tetra vem de 4, ele é formado por 4 faces. Se ele é formado por 4 faces e cada face é formada por uma figura plana, eu vou observar se todas as opções também representam figuras formadas por 4 faces. Na letra A, eu tenho uma figura que ela é formada por 5 faces. Aí eu já sei, não é a letra A. Na letra D, eu tenho uma figura que é formada por 3 faces. Já sei, não é a letra D. Na letra C e na letra B, eu tenho figuras formadas por 4 faces. Então, essa é formada por 4 faces e essa é formada por 4 faces. Qual é a diferença da planificação da letra B para a letra C? A base. A letra B fica visível que quando você montar essa figura, porque a planificação é a figura em suas peças desmontada, quando você montar, ele vai lhe propor uma face triangular, ou seja, ele vai lhe propor uma base triangular, que é justamente o que está sendo visível aqui. Mas na letra C, ele não vai lhe propor essa face como base. Então, nós vamos ficar com uma alternativa correta para esse problema, a letra B. A letra B representa a planificação de uma figura chamada tetraedro. Então, gente, veja como é importante, porque nós iniciamos analisando as opções que nós entendíamos por alguma característica que não era correta. E por último foi que nós identificamos a correta. Porque é importante que no ato da resolução das avaliações ou da prova objetiva, você primeiro descarte as alternativas que por algum motivo você tem certeza que não é o gabarito daquela questão.
Porque o que sobra é o gabarito e você terá duas certezas. Uma certeza pela propriedade que você domina, ou as propriedades e habilidades que você domina, e outra porque você já descartou as demais com certeza, apropriado-se de informações pertinentes ali ao problema. Então, esse foi o primeiro item que nós trouxemos enquanto exemplo. Vamos ver mais um item. Então, o próximo item agora é do descritor 6, e aí do descritor 6, o descritor 6 é reconhecer ângulos como mudança de direção aos giros, identificando ângulos retos e não retos. Então, veja, eu quero reconhecer ângulos, é a primeira habilidade, reconhecer os ângulos. Onde estão os ângulos? Como mudança de direção ou giros. Então, o ângulo está em uma direção, depois o outro ângulo está em outra direção, ou ele pode estar em mudança de giro, ou seja, o ângulo está dando uma volta completa, mas que ele está sendo fracionado. Em algum momento eu observo um ângulo de 90 e outro ângulo de 30 e assim sucessivamente. E esses ângulos, eles são retos ou não? Por que ele traz ser reto ou não? Porque o ângulo reto é um ângulo que tem uma medida específica e os demais, dependendo do ângulo, também tem ou não medida específica. Então, vamos falar do ângulo reto, que ele mede 90 graus. Então, vamos ver qual é o modelo de item para esse descritor que nós propomos para vocês, alunos. Olha, observe o relógio abaixo. Esse relógio é um relógio analógico. Esse relógio ele está mencionando apenas horário em dois ponteiros, um é do minuto, o outro é das horas. Então, a pergunta é, o menor ângulo formado pelos ponteiros desse relógio mede. Gente, perceba que o ponteiro ou os ponteiros de um relógio analógico, nesse caso, como ele traz apenas dois ponteiros, e se trouxer três, ele está reto a um dos ponteiros, por isso que ele não influencia nos ângulos, ele vai determinar, nesse caso aqui, dois ângulos. Nesse caso, perceba que são dois ângulos com medidas em graus diferentes. E aí, o que é que ele quer? O menor ângulo formado pelos ponteiros desse relógio. E aí, analisando os ponteiros desse relógio, ele marca exatamente as 8 horas. A pergunta, então, pode ser, o relógio marcando as 8 horas, qual é o menor ângulo formado pelos seus ponteiros? Então, veja, há dois formatos, Então, a primeira propriedade que nós vamos usar para analisar é o menor ângulo formado pelos ponteiros desse relógio, ele é um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo que é maior que 90 e menor que 180. Fica visível perceber que ele é um ângulo maior que 90 e menor que 180. Por que eu estou dizendo que ele é um ângulo maior que 90? Porque quando o relógio marca exatamente as 9 horas, é um ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. Ele está marcando as 8, então a abertura desses segmentos que estão sendo representados pelos ponteiros está marcando uma abertura maior que o ângulo reto. Então ele é um ângulo obtuso. Se ele é um ângulo obtuso, ele não pode ser a letra A e não pode ser a letra B. Por quê? Porque a letra B é um ângulo reto. E a letra A é um ângulo agudo, porque é 40 graus. Qual é a medida do ângulo agudo? Maior que 0 e menor que 90. Para nós ficamos letra C e letra D. Agora, por que é visível que não é letra C? Porque a letra C traz um ângulo raso. E quanto mede um ângulo raso? 180. E qual seria a posição do ângulo raso nesse relógio? Quando ele marcasse exatamente às 6 horas. Ou quando ele marcasse às 9 horas e 15 minutos. Então, o ângulo raso é quando ele divide exatamente o relógio em duas partes iguais. Então, nesse caso, ele não está dividindo o relógio em duas partes iguais. Logo, não é um ângulo raso. Então, descartamos a letra C, ficou a letra D. Agora, por outra característica, eu vou ter que dizer porque realmente é a letra D. É a letra D por quê? Porque o relógio em si, ele dá uma volta completa, ele é circular. Se ele é circular, ele é um círculo, ele dá uma volta completa. Uma volta completa mede 360 graus. Como ele é dividido em 12 segmentos, que cada segmento, cada vértice, cada ponto, ele marca o intervalo de 1 hora, eu vou dividir 360 por 12. Ao dividir 360 por 12, eu vou encontrar 30. Então, entre 2 horas ali marcada no relógio, aquele segmento ele marca 30 graus. Então, entre 2 horas marcadas no relógio, 30 graus. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 segmentos, 4 espaços entre 2 horas. 4 vezes 30, 120. Então, 120 graus é o menor ângulo que está sendo representado nesse relógio. Olha, ele só que é o menor, mas a gente pode também observar o maior. O maior é 240. Por que o maior é 240? Porque a soma dos dois dá 360. Então veja como foi fácil a gente responder esse item que é do descritor 6. O terceiro item, ainda do descritor 6, mas agora ele traz um outro relógio, na verdade o mesmo relógio, só que ele está representando ou está visível os 3 ponteiros. A pergunta é a mesma.
Primeiro, ele pede que você observe a figura abaixo. Se o problema traz essa observação, o passo principal é observar a figura em questão, porque somente pela análise na figura em questão você consegue responder o item. Então vamos analisar. Analisamos, é um relógio analógico, ele está marcando horários com 3 ponteiros, então ele marca a hora, o minuto e os segundos. Eu estou percebendo que o ponteiro das horas está em 10, o dos minutos está em 2 e o dos segundos está em 7. 3 ângulos, porque está havendo 3 divisões desse círculo. Então qual é a pergunta? Os ângulos formados pelos ponteiros desse relógio medem. Então ele quer todos. Eu já sei de propriedades que eu utilizei na resolução da anterior. Você já viu que a questão que antecedeu a essa era do mesmo descritor e nós identificamos os graus que representavam o ângulo ou os ângulos ali proposto. Então aqui veja, vamos usar várias propriedades. Primeiro, são 3 ângulos. A soma dos 3 tem que dar 360, porque um ângulo de uma volta completa é 360. Então eu vou aqui na letra A, 30 mais 70, 100, mais 150, 250. Não é 350. Descartamos a letra A. Eu vou para a letra B, 90 mais 90, 180, mais 180, 360. Pode ser a letra B, mas há alguma característica que me ajude a excluir a letra B? Sim. Por que sim? Por 2 motivos. Olha, a letra B traz 2 ângulos iguais. Aqui nós estamos vendo que não há aberturas iguais. Então não pode haver 2 ângulos iguais ali. Segundo, a letra B ela traz um ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Nós vimos no debate da habilidade anterior que o ângulo raso divide exatamente ao meio ali o círculo. E não há nenhum segmento aqui que esteja dividindo exatamente ao meio esse círculo. Então não pode ser a letra B. A letra C, ele traz 120, 150 e 90. 120 mais 150, 270, mais 90, 360. Então pode ser a letra C. A letra D, ele traz 120 mais 150, 270. 270 mais 70, 340. Então não vai ser a letra D. Olha, se não vai ser a letra D, vai ser a letra C. Mas será que eu tenho certeza que é a letra C só porque a soma dos ângulos resulta em 360? Não. Agora nós vamos recorrer à figura. O primeiro ângulo é 120, então vamos ver aqui, ó, 30, 60, 90, 120. Nós vimos que passam 4 segmentos e aí cada segmento mede 30 graus e 4 vezes 30, 120. O segundo é 150, então 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 30, 150. E o terceiro, 1, 2, 3, 90. Então está certo. Chegamos à conclusão, por 2 motivos, que a alternativa correta para esse item é a letra C. Então veja que é fácil. Quando você apropria-se de propriedades e de conhecimentos relativos ao problema que o item cobra, aí você identificar qual é o gabarito da questão é fácil, principalmente quando a gente vai descartando os distratores. As respostas que não são corretas são chamadas de distratores. Para esse terceiro item, nós vamos trazer exemplos de descritor 20. Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Gente, isso daqui é assim. Eu posso elaborar item que cobre uma operação única, então somente a adição, somente a subtração, mas também eu posso elaborar itens que envolvam mais de uma ou todas. Isso aí vai depender do nível do item, do nível da turma e do nível do aluno. Então veja, vamos ver qual foi o item que nós trouxemos do descritor 20. Se cobra adição, subtração, multiplicação ou divisão. Então veja, esse item ele traz, na correção de uma prova, cada questão certa vale 5 pontos, mais 5 pontos. Cada questão errada vale menos 2 pontos, perde 2 pontos. E cada questão não respondida vale menos 1, perde 1 ponto. Das 10 questões da prova, um aluno ele acertou 5, então ele acertou exatamente metade da prova, 50%. Errou 3 e deixou de responder as restantes. 3 mais 2, 5, mais 5, 10. Então veja, já enquanto informações para que a gente possa resolver o item, eu já sei, o aluno resolveu metade das questões propostas, errou 3 e deixou de responder 2. Qual é a pergunta dessa questão? E aí a gente vai para o problema. O número de pontos que esse aluno obteve nessa prova foi. Essa é uma questão que ele não traz uma interrogação, há um complemento. A gente complementa com uma dessas opções. Então veja.
O total de pontos do aluno foi menos 17 na letra A? Não. Eu vou dizer não. Por quê? Porque, perceba, para cada item que ele acerta, para cada questão que ele acerta, 5 pontos. Ele acertou metade da prova. Então, é claro que ele não vai ficar devendo pontos se ele acertou metade da prova. As questões certas têm uma pontuação maior que as demais. Então, é claro que ele não vai ficar com uma pontuação negativa. Descartamos a letra A. Letra B. A pontuação final dele foi 27 pontos. Então, veja. Se ele acertou 50% da prova, metade, e que esses itens que ele acertou têm a maior pontuação. Ele acertou 5. 5 vezes 5 é 25. Então, se ele acertou 5, os pontos que ele vai ganhar ao acertar 5 é 25, mas que ele vai perder pontos tanto ao errar quanto ao deixar sem responder, é óbvio que ele não vai ficar com uma pontuação maior que 25, então não pode ser 27. Pode ser mais 17? Pode. Pode ser mais 13? Pode também. E aí agora cabe a nós a análise. Como é a análise? Primeiro eu entender, isso é uma soma, é uma adição de números inteiros. Números inteiros positivos e números inteiros negativos. De que forma eu respondo essa adição? Olha, é uma adição simples. Eu primeiro, óbvio que vai ter uma multiplicação. Ou se eu quiser fazer só adição, eu faço. Mas como eu sou nono ano, eu posso usar multiplicação. Como? 5 pontos vezes 5 questões, ou 5 questões certas vezes 5 pontos cada uma, 25 pontos. Mais 3 questões que ele errou, cada questão ele perdia 2 pontos, 3 vezes 2, menos 6. Então, menos 6 pontos. Mais 2 questões que ele deixou sem responder, cada questão que ele deixa em branco, menos 1 ponto. Menos 2 pontos. É uma soma com números inteiros. Só que essa soma com números inteiros traz números com sinais contrários. Número positivo e números negativos. Na adição entre números inteiros com sinais contrários, subtrai. Subtrai e conserva o sinal do número de maior módulo. Quem tem o maior módulo é 25, já sei, vai dar positivo. Então, 25 menos 6, porque aqui haverá uma subtração, porque são números com sinais contrários. 25 menos 6, 19. 19 menos 2, 17. Então, logo, a pontuação final dele foi 17. Então, chegamos à conclusão. Veja como foi fácil. Mesmo antes de operar, já tínhamos uma noção de qual seria, ou letra C ou letra D. Mais um item, e esse item continua sendo do descritor 20, então lá no anterior do descritor 20, nós abordamos adição e multiplicação. Nesse daqui nós vamos abordar a potenciação. Olha, é um item bem simples. Observe a expressão do quadro abaixo. Que expressão é essa? 5 elevado ao cubo igual a n. Qual é a pergunta, o comando dessa questão? Nessa operação. O número inteiro que devemos substituir por n é que devemos. Podemos substituir por qualquer um, mas que devemos de uma forma que torne aqui essa sentença verdadeira. Eu tenho 5 que é a base. Qual é a função da base em uma potenciação? Multiplicar ela por ela mesma. Quantas vezes? Quantas vezes o expoente disser. Quem é o expoente? 3, cubo. Então é 5 elevado ao cubo. 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Vamos analisar as opções, distratores e gabarito. Olha, pode ser letra A, 15? Não. Se fosse 15, era porque você estaria fazendo 5 vezes 3. Não é 5 vezes 3. Não é a base vezes o expoente. Pode ser 8? Não. Por que não pode ser 8? Porque 8 você estaria somando a base com o expoente. Além disso, eu sei que a base vai multiplicar ela por ela mesma. Eu vou trazer 2 dicas. O 5 multiplicado por números pares, ele termina em 0, só em 0. E o 5 multiplicado por números ímpares, ele só termina em 5. Por exemplo, para ficar bem fácil, 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2, 10, termina em 0. 5 vezes 3, 15, termina em 5. 5 vezes 4, 20, termina em 0. E assim sucessivamente. Todas as vezes que você multiplicar o 5 por números pares, o resultado termina em 0. Por números ímpares, termina em 5. Então, se termina em 0 em 5, e ele, ao multiplicar por pares, termina em 0, 8 não é 0. E ao multiplicar por ímpares, você termina em 5, ou vai ser letra C ou vai ser letra D. Letra A nós já descartamos, que representa o produto de base com expoente. Letra B descartamos por 2 motivos, porque representa uma soma entre base e expoente, e também é par. E a letra C, 25, e a letra D, 125. 5 multiplicado por ele mesmo 2 vezes é 25, porque é 5 vezes 5, 25. E 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 125. Aí nós vamos conferir. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Gente, veja como é fácil a gente resolver itens, né, de descritores diversos. Nós trouxemos aqui 3 descritores, o descritor 2, descritor 5, descritor 20, que estão dentro de temas diferentes na matriz. Números, grandezas e medidas, geometria. E aí nós usamos propriedades que são bem simples, características bem simples que a gente pode abordar para que a gente possa resolver esses itens. E o mais importante é que nós resolvemos cada um, nos apropriando de conhecimento e de habilidades,
e que nós resolvemos com eficiência, sem errar, e que ganhamos tempo, ou seja, o tempo foi bem curtinho para que a gente pudesse resolver esses índices. Sendo assim, por hoje um forte abraço, até o próximo encontro, trarei muitas dicas de resolução de índices para que você, aluno do nono ano, ao resolver uma prova objetiva, seja ela um simulado, seja a própria prova do professor, foi prova objetiva. O que é prova objetiva? É prova que tem as questões de marcar. Todas as provas que as opções podem marcar, você pode usar esses critérios. Analisar os distratores e analisar o gabarito. Um forte abraço e até um próximo encontro.